Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos juntos mais uma vez meditarmos na palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina, e eu agradeço a Deus por sua companhia e também porque você me ajuda a pregar o Evangelho compartilhando esse vídeo com seus amigos. Continue assim fazendo. Não se esqueça, peço todo dia que é importante, se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família de Lição Fácil, porque a sua inscrição nos fortalece, o seu gostei no final também nos fortalece, uma mensagem aqui, a sua interação com o nosso canal nos fortalece. Não se esqueça disso. Vamos ao tema de hoje, o grande conflito nas cartas de Paulo. Eu quero dizer para você que o grande segredo da força e da vitória da igreja é Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele empenhou uma grande batalha desde quando ela iniciou lá no céu, quando ele e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos e os expulsou lá do céu. E empreendeu uma grande batalha aqui na terra, quando ele veio a esse mundo como uma humilde criança, como uma indefesa criança. E quando ele exerceu seu ministério, ele venceu o diabo mais uma vez. Quer ver? Deixa eu mostrar para você alguns textos para você entender essa grande realidade. Colossenses 2, versículo 15 nos diz assim, ó: E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O tema aqui, principados e potestades, se refere a todo o poder, toda a potência desse mundo tenebroso, né? Tanto no céu como na terra, há poderes, e esses poderes, segundo Jesus, os poderes do mal, foram totalmente vencidos aonde? Na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ali ele obteve esse poder. E esses poderes, né, a vitória sobre esses poderes, e esses poderes estão todos sujeitos a Jesus Cristo. Quer ver? Filipenses capítulo 2, o versículo 9 a 11 diz assim, ó: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Depois de ter conquistado toda essa sorte de coisas, essa vitória sobre os poderes do mal, colocá-los em sujeição ao seu próprio poder, ele agora recruta soldados para que nessa batalha ele possa trazer almas cativas do reino das trevas para a maravilhosa luz do seu reino. Ele usa aí a sua autoridade para dar vitórias àqueles que aceitam o convite de fazer parte desse exército. Ele conduz esse exército à vitória final. Quer ver? Ó? Romanos 16, versículo 20 diz assim, ó: E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Que coisa extraordinária, tá vendo? Então o Senhor Jesus, depois de ter conquistado todas as coisas, lidera um exército de soldados vigorosos que acreditam no seu nome, que buscam esse poder, fortalecidos nesse poder, e os lidera rumo à vitória final. Essa vitória essa que será descrita nessas palavras do próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 54 em diante, que nos diz assim, ó: E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Que coisa extraordinária! Por isso ninguém precisa temer, porque o Senhor Jesus vai nos conduzir à vitória. A vitória é certa, é garantida, ele já conquistou. Nós somos soldados numa batalha que já tem a vitória garantida, que é a vitória do nosso general Jesus Cristo. Que coisa extraordinária, né? Que coisa mais linda. Nós não precisamos ficar com medo diante do poder do inimigo, porque com Cristo nós somos mais do que suficiente para enfrentá-los e vencê-los, todos eles, seja eles
poucos ou muitos, nós iremos vencê-los pelo poder que há no nosso Criador. Por isso, o apóstolo Paulo, ele faz o convite para mim e para você. Olha, tome toda a armadura de Deus, toda, não tire nada, não tire nada. Tenha toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, as armas que nós devemos usar são as armas oferecidas por Cristo e nós precisamos usá-las nesse grande conflito. É claro que num conflito haverá feridos, não é? Haverá feridos, isso é inevitável. Mas aqueles que estão usando a armadura de Deus, essa armadura tem poder para lhes proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Aproveite hoje para vestir essa armadura. Deixa eu só ler os utensílios dessa armadura para você, que se encontra em Efésios 6, versículo 14 em diante, que diz assim, ó: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eis aí, queridos amigos, a armadura que o Senhor Deus coloca-nos à disposição. Nunca se esqueça, olha, cinja-se, ou seja, vista-se da verdade, seja o teu dizer sim, sim, não, não, e o que passar disso é de procedência maligna. Foi o próprio Jesus quem disse: se tem um povo que precisa estar vestido da verdade, esse é o povo da cruz, os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus, vestindo a couraça da justiça, não a nossa, mas a justiça de Cristo. O que ele fez na cruz do Calvário nos conquista a vitória final. Então se apodere dessa grande vitória, da vitória de Cristo, que é a sua couraça da justiça. E o calçai os pés com a preparação do Evangelho. O Evangelho é as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Então nossos pés precisam se apressar a pregar essas boas novas àqueles que ainda não as conhecem, né? Então, embraçando sempre o escudo da fé. A nossa fé é importante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Olha a importância da fé. Pastor, mas como que eu aumento a minha fé? Não tem outro atalho, não tem outro caminho a não ser estudando diariamente a palavra de Deus. É por meio da pregação, ouvindo a pregação da palavra, que a nossa fé ela cresce, né? A confiança, fé é confiança. Nós estudarmos, orarmos, sempre isso vai aumentar a nossa fé. Aí diz, com toda oração e súplica, não, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí a centralidade da palavra de Deus nesse grande conflito. O próprio Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar o inimigo e venceu, né? Está escrito, ele sempre respondia assim, está escrito. Era a arma que o Senhor Jesus usou para vencer o inimigo e nós devemos usá-la também. E com toda oração e súplica. Queridos amigos, esse é o grande segredo. Ao fazermos assim, haveremos de vencer todas as coisas. Apesar de que o inimigo é muito grande, ele é vencido por essas simples atitudes que o Senhor Deus nos coloca à disposição. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a viver a realidade daquilo que o Senhor nos apresenta. Obrigado por conquistar a vitória em nosso lugar e nos colocar à disposição essa mesma vitória. Estamos de fato num grande conflito, mas a vitória é certa, porque estamos do seu lado, sendo guiados pelo nosso general Jesus. Entregamos a nossa vida nas mãos dele e em nome dele que pedimos. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.